Feliz sábado a todos, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez para louvar o nome do nosso Deus e assim agradecer a Deus pela bondade e a misericórdia do Senhor. Querido, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lamentações, capítulo 5, e o versículo 1 em diante diz assim: os fiéis clamam por misericórdia. Ó Yahvé, lembra-te do que tem acontecido conosco. Olha para nós e contempla o nosso absoluto estado de desgraça. Nossa herança foi distribuída entre pagãos, nossas casas entregues ao estrangeiro. Somos órfãos de pai, nossas mães são como viúva. Temos que comprar até água que bebemos, nossa lenha só conseguimos mediante apagamento. Nossos perseguidores estão sobre nossos pescoços, estamos exaustos e não temos um instante de paz e tranquilidade. Entendemos a mão aos egípcios, aos assírios para nos abastecermos de algum mantimento. Nossos pais erraram e pecaram e já não existe, contudo nós ainda carregamos o castigo por suas faltas. Escravos dominam sobre nós, ninguém nos livra da sua tirania. Arriscamos a vida por conseguir alimento por causa da espada do deserto. Nossa pele está bronzeada e abrasada como um forno em chama de tanta fome. As mulheres têm sido violentadas por toda Sião e as virgens na cidade de Judá. Os príncipes e líderes foram dependurados por suas mãos. Aos idosos não demonstra o menor respeito. Os jovens trabalham por moinho e até meninos andam cambaleando sobre o pesado fardo de lenha. Os anciãos líderes já não reúnem junto às portas da cidade. Os jovens cessaram suas músicas. E assim dos nossos corações fugiu desesperada a alegria. Nossas danças converteram em prantos e lamentações. A coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, tudo isso nos ocorreu porque pecamos. E por essa razão nosso coração desmaiou dentro de nós, e as muitas lágrimas toldaram completamente a nossa visão. O monte Sião está arrasado e deserto. Os chacais passeiam rapinheiramente por ele. Tu, ó Yahvé, reina para sempre. Seu trono permanece de geração em geração. Ora, por qual razão então te esqueceria de nós? Porque haveria de desprezar-nos por tanto tempo? O Eterno restaura-nos para ti, mesmo Senhor, para que retornemos. Renova os nossos dias como os de antigamente. Se é que não nos rejeitaste irremediavelmente, a tua ira contra nós não tenha limite. Irmãos, é um relato muito lamentoso, né? Com certeza o profeta Jeremias, ele mostra o que aconteceu com o povo por desobedecerem a Deus, e que nós venhamos reconhecer nossos erros, nos voltar para Deus, porque Ele é rico em perdoar. Queremos agradecer, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à casa de Deus, e que todos sejam nesse momento tocado pelo Pai, pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo, e que você seja uma bênção. Vamos colocar em pé e louvar o nosso nome, nosso Deus.
contigo andou. Ó, toma, pois, a minhas mãos, pois sabes que muito débil sou, e se o caminho escuro for, contigo quero andar, Senhor. Não posso andar sozinho, ó Deus, a tempestade ruge hostil, mil laços se amam aos meus pés, e à espreita estão perigos mil para arrastar minha perdição. Só tenho em ti a salvação. Podendo andar contigo, ó Deus, o mundo aqui é sem valor. Eu sigo, pois, a tua luz e avanço firme sem temor, e ainda lá no eterno lar, contigo, ó Deus, almejo andar. Amém? Vamos colocar de joelhos, vamos orar. Grande eterno Deus, soberano Pai eterno, assim como Enoque andou contigo, que nós possamos nesses últimos dias andar com o Senhor, ter uma comunhão íntima e muito em breve ser transladado para as mansões celestiais. Deus eterno, nesse momento colocamos nossas vidas em tuas mãos, desde já que pedimos o batismo do Espírito Santo e a chuva serôdia sobre nós, para prepararmos o teu povo para as mansões celestiais. Permaneça conosco, nos abençoando, nos ajudando, Senhor, nessa caminhada, e que possamos perseverar. Sabemos que o Senhor está às portas, sabemos que o Senhor está voltando, e sabemos que sem Ti nós não somos nada, mas contigo somos mais do que vencedores. Que o Senhor derrama a chuva serôdia, derrama a porção dobrada do Espírito Santo, para podermos estarmos preparados para o encontro do Senhor nas nuvens do céu. Permaneça conosco, abençoa essa escola sabatina, abençoa aqueles que não puderem estar aqui. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia em nome de Jesus. Amém. Nesse momento vamos ver o informativo mundial das missões. Informativo Mundial das Missões. Minha Nova Vida. Yacinthe mora na Nova Caledônia e frequentava com sua família uma igreja cristã, mas sem muito envolvimento. Entretanto, certo dia, a família foi convidada para uma reunião evangelística da igreja adventista. Yacinthe e sua família foram, porém com o pensamento de só ouvirem, sem mudarem nada no estilo de vida. Mas logo após a primeira noite, seus filhos pediram para voltarem no dia seguinte,
porque tinham amado o encontro. A família voltou nas noites seguintes e começaram a fazer amizade com os adventistas da programação. Os filhos amavam ouvir sobre como Deus criou o mundo e as maravilhas da natureza. Já Jacinthe foi tocada pelas músicas, que eram tão poderosas que a faziam chorar. Ela também ficou admirada com o pastor, que sempre pedia para as pessoas conferirem nas suas Bíblias a verdade. Um dia, o pastor perguntou se alguém gostaria de ser batizado, e o filho de Jacinthe disse que sim. Jacinthe e o seu marido ficaram surpresos. O coração do garoto estava animado para conhecer mais a Deus. Deus também estava trabalhando no coração de Jacinthe, mas ela não se sentia digna o suficiente. Naquela noite, Jacinthe orou pedindo orientação divina e logo sentiu uma paz profunda. Ela estava pronta. Na noite seguinte, o pastor fez novamente o apelo e Jacinthe, com lágrimas escorrendo pelo rosto, se levantou. Seu marido não estava no local e nem sabia do batismo, mas na hora que Jacinthe se levantou, ele sentiu que sua esposa estava aceitando a Cristo. Jacinthe e seu filho foram batizados e hoje oram para que o restante da família aceite completamente a Deus. Parte da oferta deste trimestre irá estabelecer um centro de influência em Oares, Nova Caledônia. Esse centro irá ajudar os adventistas a falarem de Deus através de laços de amizade. Sejamos liberais. Que bênção, né, irmão? Todos os sábados a gente vê relatos de pessoas entregando a vida a Jesus. Nesse momento, vamos louvar o nosso Deus. Deus seja louvado nesse momento. Ouve, Senhor, a minha prece, eu venho aqui te pedir teu favor. Alguém que padece, mas não merece, mas quer teu perdão, pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Quantas vezes eu te deixei
não querendo te encontrar. Quantas vezes eu te magoei sem pensar. Quantas vezes me deste a mão, mas eu não quis aceitar. Quantas vezes em meu viver te fiz chorar, pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Que o nosso Deus seja louvado, que a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja na nossa vida, e assim possamos estarmos preparados para o maior evento da história de Cristo nas nuvens do céu. Que Deus abençoe você, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse momento vamos dar início ao estudo da lição, no livro de Colossenses, e a gente estamos estudando, Cristo Filipense em Colossenses. Começamos aí o ano e é a primeira lição do trimestre. Vamos fazer uma oração e vamos falarmos com Deus. Pai Celestial, nesse momento iremos dar continuidade ao estudo da lição e queremos te pedir a presença do Espírito Santo para que Ele ilumine nossa mente, para que o Senhor conceda-nos a mente de Cristo, para entendermos as Tuas palavras, as Tuas verdades, que não caia no chão, mas que caia em nossos corações. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus, a Tua igreja aqui nesse local, nesse bairro, nessa comunidade, e que o Espírito Santo toque no coração dessas pessoas, dessas famílias, e que Ele sinta a Tua presença, e que assim, ó Deus, nós possamos anunciar a breve volta de Jesus. Fale conosco agora no estudo da lição. Abençoa nossos irmãos que ainda não chegaram, entregando nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado. Feliz sábado a todos meus irmãos, é uma alegria estarmos aqui nesta manhã de sábado para podermos compreendermos a palavra de Deus. E nesse momento, vamos dar oportunidade para quem quiser fazer algum pedido, algum agradecimento, que seja dado de acordo com a vontade do nosso Deus. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela vida, pela saúde, a alegria que nos dá de podermos ouvir a voz do nosso Deus e ser gratos a Ele pela bondade, a misericórdia que Deus tem para conosco. Nesse momento, eu quero pedir a Deus que Ele tenha misericórdia de nós e que nós possamos reconhecer
que o tempo está pouco, que Jesus ele está voltando e que o fim de todas as coisas se aproxima, e que possamos ser seguidores de Cristo, assim como Jesus é nosso seguidor, Jesus é nosso professor, que nós venhamos imitá-lo, Jesus Cristo. Querido, vamos fazer uma oração para o estudo da lição. Pai bendito, na tua presença queremos te agradecer por estarmos aqui e queremos colocar a nossa vida em tuas mãos e te agradecer pela tua infinita misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa semana nós estudamos a segunda lição, que vem como título Razões para Ação de Graça e Oração. Aqui a gente vê, como se fosse o apóstolo Paulo, ele era um homem de oração, Paulo, ele viveu uma vida semelhante à de Cristo. Por isso que a gente vê aqui Paulo, ele andando nas pegadas de Jesus, e nosso exemplo, irmão, andar nas pegadas de Jesus Cristo, assim como Jesus, ele nos amou, e assim como ele nos ensinou, a gente também precisamos seguir de todo o coração. Então, na parte de sábado, no verso para memorizar, diz assim: estou certo de que aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmão, é interessante, que a gente entendemos que Jesus, ele começou uma obra, em cada ser humano, em cada filho seu, e a gente percebe, irmão, que Jesus, a missão, a obra que ele começou, ele vai terminar, Então, Colossenses aí, o livro de Filipenses 1, versículo 6 diz assim, Filipenses 1 e o versículo 6 diz assim, estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Querido, então a obra que Deus começou, ele vai terminar. Para isso nós precisamos, irmão, fazer nossa parte, não só esperar que Deus faça. Claro que a gente vamos ser transformados num abrir e fechar de olhos, sim, mas vai ser o nosso corpo, mas agora o nosso caráter, ele precisa ser moldado aqui e ser semelhante ao de Jesus Cristo. Então, Paulo iniciava suas cartas com palavras de saudações e ações de graça. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, esteja com vocês. Damos sempre graça a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1, 2 e 3. Assim como Paulo, temos muitas razões para ser grato. Experimentamos a graça de Deus de maneira profunda, que até mesmo os anjos não conseguem compreender. Isso também se aplica ao dom da paz de Deus, que nos oferece a harmonia com Ele, a esperança que vem de seu amor. No nível humano, também podemos expressar gratidão uns com os outros e desejar que as pessoas apreciem o que fazemos por elas. Os pais oram para que seus filhos amem a Deus e reconheçam o sacrifício feito para lhe proporcionar a melhor criação possível. No entanto, cometemos muitos erros e devemos aprender com eles. Nessa semana, refletiremos sobre a oração e as palavras de ações de graça de Paulo em Filipenses e Colossenses, que pode enriquecer e fortalecer nossa vida de oração. Então, querido,
Paulo, ele era um homem de oração. E Paulo, ele estava enraizado na palavra de Deus. Não tem como um cristão, viver sem orar, sem ler a Bíblia, sem estudar, não adianta, Para isso nós precisamos estar enraizado na palavra de Deus, nosso coração na palavra de Cristo. Vamos para domingo, comunhão no Evangelho. Leia Filipenses 1, de 3 a 8, pelo que Paulo expressou gratidão, que certeza ele deu aos filipenses e por que isso é importante. De 3 a 8 diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me recordo de vós, em todas as minhas súplicas, benefícios, sempre oro com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluir até o dia de Cristo Jesus. Ora, é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto na corrente que prende, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus é minha testemunha de saudade que sinto de vós com a eterna misericórdia de Cristo Jesus. Então, querido, Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele expressa gratidão. E nós também precisamos expressar gratidão a esse Deus maravilhoso, esse Deus misericordioso, a esse Deus bendito, para que a gente possa ser grato a Ele, pela misericórdia do Senhor Jesus. Feliz sábado! Tudo bom, gente? Deus abençoe. O rapaz, eu passei lá, feliz sábado, irmã, feliz sábado. Eu passei lá na casa dele, aí ele não estava nem pronto ainda, e eu já estava atrasado, aí eu disse só depois, aí eu falei, irmã, vai para a central. Aí ele disse, tá certo, é porque eu vou fazer só a escola sabatina, hoje eu vou pregar lá, daqui a pouco. Aí daqui a pouco, quando for 10 e pouco, eu tenho que ir. Eu falei com tua mãe, mas ela disse que não podia, eu disse, não, então tá certo. Mas quando eu estava escalado para lá, mas vocês estão bem, Graças a Deus. Eu estou aqui na... Tá, pode ficar à vontade. Vocês têm lição? Essa aqui é do irmão Valdivan, ele não chegou, mas se alguém quiser acompanhar com ela, pode ficar. A gente está na parte de domingo, e a resposta dessa pergunta está aqui em Filipenses 1, versículo 3 ao versículo 8. Quem tiver a Bíblia pode abrir lá em Filipenses 3, versículo de 3 a 8. Filipenses 1, versículo 3 ao versículo 8.
pode ficar à vontade. Essa Bíblia é Não. Do IAG eu ainda não consegui não. Eu consegui essa. Ela tem os comentários. É mesmo 1611. Né? Agora assim, ela tem uns comentários aqui embaixo assim, mas não é da. Né? Depois eu vou ver se eu consigo comprar a outra da. Aqui a outra é mais completa. Né? Pode ler, achou? É 3 a 8. Então, gente, a gente vê que Paulo, né, nessa época que ele se encontrava preso, né, e Paulo foi que fundou ali a igreja de Filipe, né, e Paulo ele tinha essa convicção, né, mesmo que ele estava ali, mas ele tinha, como é que se diz, sensibilidade, eu tinha preocupação com aquela igreja, né, e aqui, ó, a gente vê na parte de sábado, né, que nós como cristãos precisamos estar enraizados na palavra de Deus. E Paulo ele tinha isso, ele tinha essa convicção, porque Paulo ele escreveu, por mais que escreveu livros da Bíblia, né, de Romanos até Hebreus. Lucas. Lucas. Então, de Romanos até Hebreus, parece que foi 13 cartas, né? Incluindo Romanos, Coríntios sucessivamente. E Paulo, ele tinha essa convicção, mesmo preso, ele não desistiu, ele não desanimou, e ele foi até o fim, né? Deus usou, né, está preso para poder levar a mensagem. Né? E a gente vê também, irmão, no sábado passado, na lição de sábado, contou uma história de um pastor, né, que ele também foi preso injustamente, né, e lá mesmo preso, ele conseguiu levar muitas pessoas a Cristo. Quando descobriu que ele era pastor e tudo, né, ele ensinou. Então assim, mesmo preso, Paulo mesmo diz, eu estou preso, algemado, mas as palavras de Deus não estão. Né? E ele tinha a oportunidade, todas as pessoas que iam até ele falava de Jesus. Né? E foi ele que pregou para reis, governadores e sucessivamente para muita gente. Né? Foi um homem assim de missão, né? Um homem que infelizmente fez a vontade de Deus. É como a gente vê nessa lição, né? Paulo, ele seguiu os passos de Jesus, né? E é o que nós hoje também
devemos fazer, né? Como ele disse, seja meu imitador, como eu sou de Cristo Jesus. Né? Quer ler aí, Carla? Ou a irmã, algum trecho aí da parte do domingo, alguma parágrafo desse aí? Paulo fundou a igreja de Filipos e escreveu tão valoroso do caminho cristão que permeia a sua carta. Embora estivesse separado por centenas de quilômetros, o apóstolo acorrentado preso tinha a igreja e seus membros no coração. Ele sentiu saudade dos irmãos, no profundo afeto de Cristo Jesus, e agradecia a Deus por eles, sua oração de ação de graça, mudando os números da interpretação que Jesus realiza por nós no céu. No peitoril do sumo sacerdote havia 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Essas pedras eram colocadas sobre seu coração, enquanto ele intercedia pelo povo. De maneira ainda mais grandiosa, nosso sumo sacerdote, no santuário celestial, Jesus leva consigo nossos nomes diante do Pai. Então, aqui, né? No peitoril do sumo sacerdote havia 12 pedras, né? Sim. Apresentando o povo de Israel, essas pedras colocadas sobre o seu coração, enquanto ele perseguiu o povo. Então, a importância de hoje também a gente amar os irmãos, né? Pedir a Deus esse amor fraternal uns pelos outros, né? Verdade. A Bíblia diz assim, ainda que eu fale ao amor dos homens, que eu faça isso, que eu faça aquilo, se não tiver amor, nada, né? Não podemos fazer nada. Então, tudo que a gente for fazer por alguém, seja por amor, ou preocupação pela salvação do outro, né? Não para se gloriar, coisa feia. Verdade. Né? Então vamos para a parte de segunda. Né? Segunda-feira, lê, cara, esse pedacinho é a primeira pergunta. Anos atrás, um pastor pregou sobre orações que giram em torno de nós mesmos, focados apenas em nossas necessidades ou desejos. Ele as descreveu de forma apropriada como orações um pouquinho egoístas, ressaltando que Deus tem planos muito maiores para nós. Aí vai dizer assim, leia a oração de Paulo em Filipenses, 1, 9 a 11. Qual é o foco dessa oração? Quais são os grandes pedidos de Paulo? E o que isso nos ensina sobre a oração? A gente vê, Carla, que assim, lá em Tiago diz que quando a gente pede, não recebe porque pedimos mal. Né? Às vezes pedimos para esbanjar. A Bíblia diz, se a gente também pede duvida, é como a onda do mar que vai e volta. Né? Então, nossas orações têm que ser de sinceridade e assim, não só em prol de nós, mas também do nosso próximo, nosso semelhante, como Jesus disse, ore pelos seus inimigos, pelos aqueles que falam mal, que calunia, né? Então, nossas orações, muitas vezes, não pode ser só para o nosso ego, mas tem que ser em prol daqueles que estão necessitados. Então vamos ler aqui, Filipenses, moça, Filipenses, agora o versículo de 9 a 11, que diz, a gente vê. Eu gosto normalmente mais e mais, em pleno conhecimento da execução, para abordar as coisas excelentes e seres sinceros e incomutáveis para o dia de Cristo, cheio de fruto de justiça e o tal mediante Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Né? Então aqui a gente vê que Paulo ele tinha esse amor, né? Ele não era egoísta, ele sabia que ele disse, depois da minha partida vai entrar muito lobos vorazes para tentar, né, dispersar o rebanho, mas Paulo ele sentia aquele amor genuíno, né, pelas pessoas que mesmo ele não podia estar lá devido à sua prisão, mas ele orava constantemente pelas pessoas. E no versículo 10 diz, a fim de que possais discernir o que é melhor, para que vos torneis puro, irrepreensível até o dia de Cristo.
Então ele tinha essa preocupação, né, que a igreja permanecesse pura. Olha, eu vi esses dias um pastor, eu não sei se ele é brasileiro, ele parece meio chinês, meio assim, né, do Japão. E ele disse: ó, antigamente era tão bom pregar sobre santificação, só que hoje as pessoas não querem ouvir. E a Bíblia diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Né? Hoje a santificação ela é taxada de extremismo, né? De perfeccionismo. É verdade. Né? E Paulo, ele tinha essa preocupação. Então, hoje nós também, né, precisamos reconhecer que assim, que nós somos pecadores, sim, mas não é porque somos pecadores que vamos continuar vivendo uma vida que não agrada a Deus. É porque falhos nós somos, mas Deus pode transformar, como diz aqui no versículo 6, a obra que Ele começou vai terminar, mas só que Deus também não vai terminar se não houver permissão, né? Se eu não quero também, como é que Ele vai fazer? Só ele é educado, né? Sim. Ele é educado, ele pede licença, se a gente permitir ele entra, se a gente permitir, Satanás ele vai. Sem nossa permissão, porque ele vai de todo jeito, né? Mas o costume é assim. Com certeza. Né? Aqui eu tenho um texto dessa Pode ler. pureza ou sinceridade. Ele foi julgado à luz do sol. Transmitir a ideia de uma conduta transparente e irrepreensível, sem qualquer mancha de falsidade. Tudo quanto os cristãos fazem deve ser tão transparente como a luz do sol. Verdade. Né? Isso é Cristo. É porque, cara, assim, a gente precisamos ser sinceros e mostrar para o povo, porque hoje nós muitas vezes diz que é cristão, mas a nossa vida talvez não condiz com aquilo que a gente vive ou prega, né? E aqui, ó, diz que o cristão, ele deve ser tão transparente como a luz do sol. Então ele precisa ser o quê? De pureza. Né? E hoje está difícil você, assim, não criticando, mas olhando para a nossa religião, está muito a desejar. Né? Mas a apostasia que ele mais fala com gente, a apostasia que fez a defender. Né? Nós estamos nessa apostasia, a gente tem que ter cuidado para não ser levado pela apostasia também. A gente tem que ter tanto cuidado com nós como para os outros também. Né? Se a gente colocar na nossa mente, nós temos uma responsabilidade da nossa alma, do nosso irmão. Né? Sim. Aí a gente precisa analisar, pensar direitinho, para a gente não dar uma autoestima, né? Sempre ter mais cuidado. Né? E principalmente porque nossa alma está em jogo, tanto do irmão também. Do mesmo jeito. Né? Então eu fico concordando com Deus, Senhor, eu tenho muita responsabilidade na minha alma e na dos outros. Irmão, é que nem tem um versículo lá em Salmo, Salmo 142, versículo 2 ou 3, lá diz assim, que ninguém, muitos naquele dia, os perdidos, vai dizer, Senhor, ninguém se interessou pela minha alma. Né? Então, hoje a gente vê que muitas pessoas não estão preocupadas. Né? E quantos estão morrendo, descendo à sepultura e não foi alertado? Né? E nós precisamos, como assim? Nós somos privilegiados, mas nós temos uma responsabilidade, né? Que é falar para o mundo, porque se nós não falar, Deus diz que vai cobrar de nós, né? Então, por isso nós temos que falar. Paulo, ele estava preso, ele poderia pegar essa ocasião e dizer, não, eu estou preso, tal. Não, mas mesmo preso, ele não parou de falar. Ele continuou até o dia que foi embora dessa terra. Então, quer ler, irmão, alguma coisinha na parte aí de domingo? Algum parágrafo aí? Quiser ler, pode ler, fica à vontade. Na segunda. Na
a segunda, quer dizer? Pode ler. Para que nosso amor aumente mais e mais. Porque isso é tão importante para a vida cristã, no final, né? O que é que nós podemos fazer para que nosso amor possa crescer? A gente pode fazer? Irmã, com certeza, eu creio que trabalhar ou fazer a obra de Cristo, porque a Bíblia diz que a perfeição, o vínculo da perfeição é o amor. Né? Se a gente não ama quem a gente vê, como é que vamos amar a Deus que nunca viu? Quando Deus coloca no nosso coração uma amor de salvar, eu acredito que é o amor do Cristo em nós, né? Com certeza. A gente não tem por nós mesmos, mas quando a gente trabalha para Ele, isso vai aumentando, né? Então, quanto mais você faz o bem para alguém, mais você vai aumentando o amor pelas pessoas, né? E sempre pedir a Cristo desse amor a gente, porque isso é foda, né? É como diz aqui, Carla, no discernimento aqui, diz assim, ó, a capacidade, não, o amor que aumenta mais e mais. Paulo não orou simplesmente por mais amor, mas por um amor que produzisse conhecimento e toda percepção. Esse conhecimento vai além do intelectual, envolvendo uma percepção espiritual, que só pode ser adquirido por meio de comunhão com Deus e do estudo de sua palavra, né? Então, Paulo, ele não queria mais, ele queria que a mente dele fosse aberta pelo amor que Deus tinha dado para ele demonstrar, como é que se diz, em palavra, em ações, na vida das pessoas. E é o que nós precisamos, né, para esses últimos dias. É porque, para você ver, a Bíblia diz que o amor vai esfriar de quase tudo. Né? Vamos para a terça-feira? Terça-feira de discernimento espiritual aplicado. Naturalmente, os filipenses ficaram aflitos ao saberem do encarceramento de Paulo. Seu trabalho agora estava seriamente limitado. Ele não podia viajar, pregar, visitar sinagoga ou ensinar sobre Jesus como Messias. Também não podia fundar novas igrejas. Em resposta a Filipenses, enviaram a Epafrodito para verificar como ele estava, oferecer encorajamento e garantir que sua necessidade física fosse atendida. Leia Filipenses 1:12 a 18, como Paulo enxergava sua prisão. Que lições podemos aprender apesar da atitude, apesar da circunstância em que ele se encontrava? Quer ler, irmã, para a gente? Filipenses 1:12 ao 18, o que diz? É ainda então, cientificar de que as coisas que me aconteceram têm elas contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas carreiras em Cristo se tornaram conhecimento de toda a glória. Creio que o autor e virtudes originais. A maioria dos irmãos,
ou as prisões, tipo como um empecilho, né? Porque muitas vezes hoje nós como os cristãos somos campeões em dar desculpa, né? Não vou por causa disso, é perigoso o lugar, é difícil e não sei o que. Mas Paulo não via isso, né? Mesmo sofrendo, ele mesmo diz, eu carrego no corpo as marcas de Cristo. Jesus também não foi preso, Paulo também foi, e Jesus não reclamou, Paulo também em momento algum, né, se queixa, Senhor, porque estou preso, e tal, mas ele tinha convicção que estava, mesmo preso, estava concluindo a missão que Deus tinha dado para ele. Logo no começo da semana, ele estava dizendo assim, quem agora está falando que vai missionar? Que agora não tem com quem mais, agora longe, né? Só tem esse negócio de reportagem. Aí a igreja assim, lá para o leva o material entregue na sessão. Então, o que eu faço aí? Leva os livros na bolsa, fazendo a locação de entregar. Quando chegava na loja, entregava também, e fosse comprar, estava entregando para fazer um trabalho missionário. Aí eu ficava só pensando no que não tinha, no que não podia fazer sem ele. Aí quando Deus ficou na minha mente, você leva para a rua e vai entregar as pessoas. Então você está missionando, é sozinho mesmo. Aí não deixar de fazer. Porque assim, a gente não podemos questionar, né? Porque assim, claro que Ellen White diz que a gente parece não pode, a obra não vai terminar só. Mas se não tem ninguém para ir, você tem que ir sozinho. A igreja, assim, ela diz que se a gente acha que toda a igreja vai ser reavivada, nunca vai, né? Então, se a gente esperar para que todos vão, ninguém vai. Então, você tem que fazer sua obra assim. Eu, pelo menos, faço só. Não tem, né? Distribuir folheto, livro, revista, visita, oro com as pessoas, né? E assim nós temos que fazer. Claro que se tiver uma dupla, melhor, mas se não tiver, né? Nós temos que ir caminhando, né? Só para a porta, em casa, eu já ia sozinha porque com outra pessoa. Sim. Porque, olha, eu dou um livro para alguém, quero pensar que casa vai bater. Sim, verdade. Você que os anjos estão com a gente, mas assim a gente fica mais seguro de dar coisa em novo. Mas assim, para entregar o livro para alguém, a gente já faz. Nas possibilidades. Verdade. Pela internet, para evangelizar. Irmã, para a gente ver, hoje não tem desculpa de você dizer, Senhor, eu não posso pregar o evangelho. Pode. Você não tem um celular. O celular, muita gente tem celular, tem Facebook, tem Instagram, tem um monte de coisa. Você não está vendo, não tem coragem de sair na rua, manda, bota ali vídeo, bota mensagem, texto, você está pregando o evangelho, né? E hoje as pessoas assim ficam com receio, mas a gente tem que entender que nós não estamos sozinhos. Né? Quando Deus pede para você fazer algo, Ele vai te ajudar, Ele vai te capacitar, Ele não vai deixar você ir sozinho, né, para uma empresa. Na época que eu estava em Jurema, aí eu fui fazer um evangelismo lá em São João, né, ali perto de Garanhuns, né, era uma vila. Quando eu cheguei lá, era tipo um sem terra, eles invadiram lá. E o pastor me colocou lá para me evangelizar, e eu sozinho, né? Eu falei assim, mas Senhor, eu estou nesse canto aqui, e era um lugar assim, de gente estranha, aquele povo assim, muita gente mal encarada, aquelas pessoas e tal. Eu falei, não, se o Senhor me trouxe para cá, então eu vou fazer. E nós trabalhamos, e no final, parece que se batizou 4 pessoas lá, né, nesse evangelismo. E o pessoal diz que parece que fizeram uma igreja lá, né? Uma igreja foi construída. Então assim, às vezes a gente acha tímido, tem timidez, mas Deus disse, não filho, se eu te trouxe aqui, eu vou te ajudar. E foi uma bênção, porque hoje
aonde a gente semeou, a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, né? Então a semente que a gente plantar vai colher. E para tu ver, eu sou uma pessoa que eu tenho facilidade de fazer amizade com todo mundo, né? Então tinha muita gente lá que eu via que era barra pesada, mas eu falava com eles, cumprimentava e tal. Uma vez estava jogando bola, eu cheguei lá, aí uns me olharam, não, pode deixar ele tranquilo aí. Eu fui embora. Né? Então assim, porque Deus, Ele atua por nós, Ele nos ajuda, porque por nós mesmos, né? Irmão, então vamos voltar para cá, né? Então, lê, Carla, esse segundo parágrafo aí, que diz? É difícil imaginar, mas alguns pensaram, pensaram em se beneficiar da prisão de Paulo, acreditavam que a ausência do apóstolo daria mais visibilidade às suas pregações. Esse é um exemplo claro, embora lamentável, de envolvimento, até mesmo dentro da igreja, como Jeremias já falou muito tempo antes. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entender? Então a gente sabe que alguns queriam beneficiar, né? Mas a gente vê que Paulo, ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado em anunciar, né? Falar de Cristo, né? Porque a gente sabe que mesmo o nosso coração, ele é enganoso. Por isso que Davi orou, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, né? Porque muitas vezes, muita gente diz, eu vou pelo meu coração, e a Bíblia diz, ó, é enganoso. Né? Então a gente não podemos confiar em nós, mas em confiar, né, em Cristo Jesus. Então vamos para a quarta-feira, gente. Quarta-feira diz fruto do Evangelho. Lê para a gente essa partezinha, a pergunta que diz. Renata desse novo. A gente vê, irmãos, aqui, ó, que Paulo, né, em todas as suas cartas, ele começa com o quê? Uma saudação, um agradecimento, né? E é o que nós precisamos nesses dias, é o quê? Agradecer, né? Mais agradecer do que pedir, porque Paulo mesmo diz, ó, aprendi a viver em toda e qualquer situação. Né? Paulo não tinha questão de luxo, de riqueza, né? Ele diz, eu aprendi a viver na fartura, na pobreza, na riqueza, na abundância, e quando tinha e quando não tinha. Ele não reclamava da graça que a gente precisa aprender. Mas se eu não tenho isso, às vezes eu pego fazendo isso, aí quando eu disse, eu não tenho que falar nada, eu tenho que agradecer o que eu tenho. Né? E imagina, o Senhor estava vendendo aquelas pastilhas, né? Sim. Aí ele comentando, eu estava dizendo que o conselho estava com 6 filhos dele. Eu achei ele falando, não sei se vocês conhecem, não é comum. Aí disse que as crianças dele estavam com atividade de comida aqui, as crianças aí você fica lá pegou. Aí ele foi morar lá para ficar nas costas. Só que ele sabe que ele bebia também, eu não sei. Aí assim fiquei comovido na história dele, assim, uma vez. Aí, pela ajuda, né, tira choro. Aí eu digo assim, Senhor, ele não tem nada, uma coisinha só e já deixa ele feliz. Porque a gente tem que reclamar de nada, né? Verdade. Então assim, a gente tem que ver. Né? Cara, eu vi ontem na meditação do pôr do sol, aí o pastor falando lá que teve uma criancinha que ela estava com câncer raro, né? E aí perguntou para ela o que ela queria. Aí ela mostrou, parece que era uma boneca
e dois livros, livro de ilustrações. Aí ela disse, ó, eu já tenho tudo. Né? Então hoje nós muitas vezes, quanto mais parece que a gente tem, mais a gente quer. E a gente temos que aprender assim, a contentar com o que tem. Né? Eu já tenho uma casa onde morar, se eu não tenho casa, mas Deus me dá um emprego, me pagar um aluguel, né? Eu tenho saúde, né? Para a gente ver quantas pessoas estão em situações piores do que nós. Né? Eu estava vendo esse dia, testemunho celeste, uma história de minha irmã, que ela era privada, assim, a minha questão era pouco. Sim. Né? E às vezes ela ficava dizendo assim, se eu tivesse mais um pouco, eu ia fazer isso. Eu ia aprender mais sobre o Evangelho, sim, eu ia ajudar mais as pessoas, isso e aquilo, sabe? Aí Deus foi, não é que esse sonho era relatando. Aí Deus fez assim para provar, não dar riqueza para ela, não dar bens para ela, para travar o coração dela. Se ela vai fazer o que ela está dizendo. Aí Deus foi e deu. Só que ela não fez nada daquilo que ela estava dizendo. Ela começou com a riqueza, usufruir daquilo que ela não tinha antes. E para a família também, né? Dar tudo bom e melhor para a família, mas esquecendo do Evangelho e esquecendo do próximo. sim. Então Deus, ele muitas vezes não dá. Ele sabe que vai ser uma maldição para a gente, uma perdição. Sim. Então, quando eu li essa história do Senhor, foi para mim, né? Eu digo, mas eu não peço a minha riqueza, ele me deu um pouco cada dia que vestir para usar. Né? Às vezes eu queria ter mais para poder comprar mais livros, essas coisas, né? Vai que acontece com a mulher, né? Então, um pouco que ele me dá para ir tirando e dá para ir evangelizando. Com certeza. Porque, cara, tem gente que diz, eu vou tirar de Deus para evangelizar. Não, você tem que tirar do seu. A gente não fica com 90, né? Deus só pede 10 para ver a nossa fidelidade, se a gente vai continuar sendo fiel e obediente. Então, mas nós fica com 90 e com esse 90 dá para a gente sobreviver, ainda ajudar e pregar o evangelho com o pouco que tem, né? O meu não está dando não. Aí eu tive que dizer oferta, sabe? Sei. Para comprar isso para doar, mas sim, assim, como eu tenho um pouquinho, só dá para mim, para cuidar dos cachorros dos gatos. Que é uma forma também de você estar cuidando do bicho do mundo. Sim, com certeza. Não é que eu nunca estou usando o meu salário para ajudar. Mas assim, se fosse para me tirar, para poder evangelizar e comprar livro, não tinha como. Mas no caso, tu conseguiu o benefício? Não, ainda está. Mas olha como dá tudo certo, né? Às vezes você quer comprar, por exemplo, para uma alimentação melhor, para suprir a sua sim, deficiência, às vezes você não tem. Verdade. Entendeu? Mas Deus vai pegar e fazendo cuidando. Com certeza, né? Então a gente vê que o que Paulo agradeceu, né, com certeza foi pelo amor, esperança e fé, né, que ele pedia a Deus para que Deus continuasse abençoando ele, né, com esses benefícios. E aqui na final do rodapé diz assim, Paulo falou sobre a esperança, guardado para nós no céu, Colossenses 1,5. O que essa esperança significa e porque ela transforma a vida, mesmo que nos sintamos indignos, porque Deus ele faz a obra, né? A obra que ele começou, ele vai concluir, né? Só corrigindo aqui, graças a Deus não me faltou nada, né? Graças a Deus. Não deixa. Porque tinha, assim, a professora deixou algumas coisas guardadas. Sim. Não, porque a gente precisa, né? A pessoa só pelo salário não daria. Então, não podia também que vai acabar. No caso, vem muito caro lá a água e luz, ou não? Luz eu só estou pagando 90 centavos. 90 centavos? Nada chega nisso. Agora a água tem um problema, a gente mandou cortar. Mandou cortar quando a gente foi para lá, só que deu uma taxa. Eles ficam mandando taxa para você pagar se você está usando água. Eu acho assim, não é deles, dá certo o que fez. Aí, quando esses dias minha sogra estava enchendo a cisterna, dia de sábado com água clandestina. Aí eu disse, não, você está errado. Está errado
coisas. Aí agora tem a luta dela, quando eu estiver dormindo, eu ligar a minha caixa de sistema. Só que eu sei que entendo que ela quer fazer o bem. Eu faço sem água, mas ela não entende que não pode, não sabe, né? É verdade. Aí dá essa confusão. Você morar perto de pessoas que não têm né? Então, parece que não está acontecendo isso, mas ela tem que me ajudar. Eu entendo esse lado também. Sim. Mas ela não entende o meu lado também religioso, que tem que respeitar, né? Aí cria essa confusão, eu não deixo de chegar lá, vou comprar uma maneira para levar aqui, para chegar lá e ajeitar, harmonizar para ela não fazer. Né? Mas é difícil, né? Aí eu digo, meu Deus, eu tenho que me resolver com Deus e inimigo só, para você ficar atacando. É verdade. Vamos para a parte de quarta-feira. Lê, Carlinha, para a gente aí. Vamos ler lá Colossenses 1, 2 a 8. Tu leu aqui no teu texto? Sei lá, não sei. Eu leio aí, então, Colossenses 1, 3 a 8. Colossenses fica depois de Filipenses. Pode ler. 3 a 8. Não sempre, graças a Deus, Pai, nosso Senhor, Jesus Cristo, por oramos por vós, desde que ouvimos a vossa fé. Em Cristo Jesus, do amor que temos para todos os santos. Por causa da esperança que vós está preservada em céu, da qual nós em Cristo pela palavra da verdade, do Evangelho, em que chegou até vós como em todo mundo, estabelecido fruto e crescendo para acontecer entre vós, desde o dia em que ouvistes, entendestes a graça de Deus, na verdade, segundo todos os Espíritos Epáfras, nosso amado e servado, quanto a vós outros fiel e ministro de Cristo, o qual também nos relatou o vosso amor Então, Carla, a gente vê aqui na parte de quinta-feira o poder da oração. E a gente sabe que a oração ela tem poder. É quinta, nós já lemos quarta, é quinta. Então a gente percebe que assim, aqui tem 4 tópicos. Lê o primeiro, cara, lá embaixo, o primeiro que fala. A direção do Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia quando aprendemos a reconhecer as suas voz. Quando você se desviar para a direita ou para a esquerda, vem atrás de vós e falar assim, deixa o caminho do meio. A Bíblia. Então temos a direção do Espírito Santo, que nós estamos desviando a relação daqui. A Bíblia, muito importante sabedoria, a própria Bíblia, lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e a luz para os meus caminhos. Deus nos concedeu sabedoria para os últimos dias, por meio do Espírito de convenção, e manifestarmos esse dia no ato. A Bíblia nos encoraja a crer. Aí, claro, circunstâncias providenciais. A vontade e a direção de Deus podem ser conhecidas por meio de circunstâncias providenciais, em que pedimos ao Senhor que abra e feche portas. Né? É verdade. Então, Paulo aqui desenvolveu para que os cristãos pudessem andar de modo digno do Senhor. É claro que ninguém é por natureza digno, mas Deus nos considera dignos por sua graça e nos chama a viver de acordo com esse elevado chamado. Paulo utilizou o verbo andar mais 3 vezes nessa mesma carta. Isso significa viver e agir de acordo com a lei de Deus, algo que só é possível pela obra do Espírito Santo. Né? A gente só consegue viver a lei, cumprir a lei se o Espírito Santo tiver em nós. Com certeza. Se a gente tiver, a gente consegue andar ainda. É porque, cara, assim, Ellen White diz que a gente também só podemos vencer o pecado pela terceira pessoa da divindade, que é o Espírito Santo. Né? Então, nesses últimos dias, se nós não for como Paulo, né, que foi um homem de oração, era um exemplo, como Jesus Cristo e alguns outros, a gente não vai ter a direção do Espírito Santo. Né? E a gente sabe, como aqui diz, nesses últimos dias, né,
Deus nos concede sabedoria pelo espírito de profecia, né? A luz maior é a Bíblia, a luz menor é o espírito de profecia. Então os dois vai mostrar a direção e o caminho que deve andar. Olha, se a gente não tiver estudando hoje, Bíblia e profecia não vai ficar preparado para Não fica não. Porque a gente precisa de um caminho mais largo, mais aberto, né? Mais aberto. Mais entendimento. Porque às vezes você lê a Bíblia não entende, isso que profecia explica. Explica, né? E para a gente ver, Carol, o que está acontecendo no mundo hoje? O espírito de profecia, a Bíblia diz que as nações estão com espírito de guerra. E é o que a gente está vendo aí, né? Você vê agora, esse dia agora, como é que está esses Estados Unidos com esses outros países, prendeu o Maduro ali, né? Aquele lá, e os outros países estão tudo irado. Então assim, a gente, eu não digo para as pessoas que a gente vai ter uma terceira guerra mundial, mas só que lá no livro de Daniel, no capítulo 11, fala lá nos últimos versículos do capítulo 11, do 40 ao 45, fala que o rei do norte vai lutar contra o rei do sul. E Ellen White, no livro Serviço Cristão, ela diz que o capítulo 11 de Daniel quase atingiu o cumprimento. Do 1 ao 39 já se cumpriu, do 40 ao 45 ainda vai se cumprir no nosso dia. Então é o que está para acontecer ali, né? Então a Bíblia fala que vamos ter guerra, rumor de guerra, né? Tempos difíceis, e o Espírito de Profecia mostra o que vai acontecer. Então é juntando os dois para a gente entender o cenário profético, o que está acontecendo no mundo todo, né? Então hoje, assim, se nós não estudar, a gente vai ficar incrédulo, né? Porque muito não quer buscar. Infelizmente, Ellen White mesmo diz que não vai haver desculpa para quem não quer estudar o Espírito de Profecia, né? Se você tem a oportunidade, Carla, para tu ver, eu já li. Eu não vou dizer para tu que eu já li as 100 mil páginas que Ellen White escreveu, mas todos os livros dela eu já li. Eu não tenho todo, mas muito eu lia pela internet, né? Ainda falta mesmo, cara. Eu testemunho para a igreja, não volume, né? Não. Assim, porque eu coloco lá. Mas tem hora que eu coloco, depois eu vou para outro. Sim. Mas eu boto para ficar ouvindo em áudio. É aí bom. eu esses livros lá, primeiro, os três volumes de Testemunho Select. Aí eu li um, estou lendo o outro agora para ler o outro. Tem muito livro lá em casa para poder eu ler, né? Sim. A Bíblia do céu não tem tanto tempo, só que eu sempre li esse livro sempre. O Livro Desejado foi o livro mais lindo. É bom. Acho que eu já li uns 3 vezes o livro. Aí Patriarcas e Profetas, estou relendo agora fazendo um livro, que é importante, né? Aí falta o Belo Discurso de Cristo que tu pediu. Eu não vou esse livro, mas eu vou mudar. Então, assim, estou sempre. Aí depois eu me envolvi com a mensagem de justificação pela fé, que eu tive lá no livro, né? E depois que a gente lê essa mensagem, de justificação pela fé, você vai perceber que a profecia está mais clara. Sim. Né? Não sei se você você viu a diferença. Tem. E hoje eu estava lendo o livro Eventos Finais, e Ellen White fala lá que perguntaram para ela essa mensagem de justificação pela fé. Ela diz, não, a mensagem de justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo, né? Então, assim, se a gente não entender o que é justificação pela fé, Cristo pagou por nossas culpas, né? E que a salvação, ela é de graça, a gente só vai escolher se a gente quiser. Verdade. Né? Mas ele dá todo o poder para a gente vencer. Com certeza. Agora, o problema de Satanás, ele não deixa a gente em paz o seguinte, né? Então, a luta, ela diz assim, a gente vai precisar vencer o mundo, ele e Satanás. E a carne, o diabo e o mundo. Isso. Né? Então, é uma luta. É uma luta. Não, Então, se você não estiver estudando Espírito, Profecia e Bíblia, você não vai ter preparado. Vai ser. A gente já estudando, já às vezes dá umas rapiadas. Às vezes a gente dá uns caídos em algumas coisas que não é legal. Cair. Imagina se a gente não tiver.
Isso. É complicado, né? Mas que Deus tem misericórdia de nós. Com Só certeza. que a gente precisa fechar todas as avenidas, a gente não está caindo mais. Precisa. Tem umas situações lá, esse dia que eu vejo que todos sabem, no meio ele prega uma peça, Sim. que é para me tirar a paz, para mim não ficar em conexão com Deus e culpando para alguma coisa. Sei. Né? A semana passada foi sobre a minha geladeira queimou, ela queimou mesmo na quinta. Sei. Aí o homem veio na sexta buscar. Aham. Aí no lugar dele, eu fiquei pensando, não mandou não, uma mensagem dizendo que ele se for um sábado não ajeitasse. Né? Uhum. Aí eu fiquei com aquilo ali, conversando com ele, nada, besteira, só que não atendeu o telefone. Assim. Aí só que não atendeu o telefone no sábado. Aí eu fiquei nessa, mas o que vai ter? Eu tinha ligado, teve que não ajeitasse, não fazer isso no sábado. Sim. Eu tinha que comer com ela. Aí também não falei nada, não atendi o telefone, nem vi mensagem. Sim. Aí eu ligou, para empresário, aí eu não, nada. Aí meu cunhado, né, da renovação, ele ligou para ele, foi que deu um número, aí disse, não estou conseguindo falar com ela não, estamos na igreja. Uhum. Aí meu sobrinho foi e disse assim, agiu, né, eu não conheço Aham. não, ela não está atendendo o pai, manda ajeitar e seu pai, depois ela acerta. Quando eu cheguei da igreja, que pouco tempo, cheguei a geladeira de sal, né? Eu fiquei sem saber o que fazer. Aí falava com o não sabia o que tinha falado. Não, depois pagando com o dinheiro todo. Eu nunca tinha acontecido um negócio desse. Eu não sabia de Satanás. Sei. Aí eu fiquei toda sem jeito. Aí eu disse, não, ele já aceitou lá. Aí pronto. Aí eu também não respondi mais nada no sábado. Aí eu disse, eu soube que não foi da minha, eu não peguei com consciência. E Deus jura pelo que a gente. Só que uma lição eu aprendi. Que a gente não deixa brecha, porque Satanás vai na frente e ele faz uma revolução. Com certeza. Né? Então, assim, aí quando foi na outra ceia, no outro sábado, na mesma hora, ligou minhas duas filhas e meu sobrinho, falando de coisas que não sabe que não devia. Ele perguntou coisas que estavam procurando na internet. Sim. Perguntando, ele dizendo assim, claro, uma situação dessa. É por isso que tu fica no celular no sábado. Eu acho que vai aprender a fazer isso também. Eu acho que às vezes a gente precisa, né? É porque geralmente assim, né, a gente é assim, minhas coisas, meus afazeres, meus compromissos, eu tento fazer durante a semana. Aí no sábado eu deixo para evitar, né, de estar, assim, para não tirar o foco, né? Eu sei isso comigo, sabe? Mas eu fico acreditando nesses dias, sabe? Eu acho que eu me deixo tanto nisso. Às vezes eu não tive culpa. Verdade. Gente, vamos ficar em pé e vamos terminar. Carla, ora pra gente, para o final do estudo. Amém. Obrigado. Porque às vezes a gente se desespera, não é que a gente se desesperar. Verdade. Cristo nos perdoa, nos purifica, nos ajuda a fortalecer para não cair mais, né? Verdade. Mas eu me cobro muito, sabe? É. E às vezes eu nem tenho pecado, mas eu me Então, Carla,